Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir nas palavras do Evangelho, lido no nosso culto, Mateus capítulo 24, versículos 36 a 44, destacando o último versículo. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Amém. Estimados de Cristo Jesus, neste final de semana, inicia-se um novo ano da igreja, inicia-se o período de advento. E o período de advento geralmente é um período de preparação para a celebração do Natal. Já observamos em várias lojas, residências, luzes que simbolizam a comemoração do Natal. Luzes que querem chamar a atenção para este novo período que nós vamos celebrar novamente. Lembrarmos a alegria do Natal, que tem na figura central Jesus Cristo como nosso Salvador, que nasceu em Belém, foi colocado naquela humilde manjedoura, na estrebaria, pois não havia lugar para José e Maria e, consequentemente, para o menino Jesus na cidade de Belém. Mas o advento também é tempo de vigilância. Temos ali ao fundo o banner de advento, mostrando ali as 4 velas do advento, também simbolizadas na coroa de advento. E neste primeiro final de semana é a vela que traz ali a palavra vigiai. Iniciamos o advento vigiando. Devemos estar atentos, devemos estar vigilantes, como o texto bíblico nos aponta. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Palavras do versículo 42. E neste mesmo Evangelho, Jesus nos fala sobre o tempo de Noé. E nós conhecemos muito bem a história da Arca de Noé, ou pelo menos conhecemos muito bem a parte em que fala que Noé entrou na arca e choveu por 40 dias, e só sobrou Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras, e todos os animais que adentraram a arca, pois o Senhor assim quis que acontecesse. E por que isto aconteceu? Porque a humanidade havia extrapolado os limites da maldade. Deus havia olhado para a humanidade, e o texto bíblico nos diz que Ele se arrependeu de criar o ser humano. E então Ele decidiu que iria acabar com a humanidade. E viu em Noé um servo fiel. E Deus então pensou: vamos dar mais uma oportunidade para todas estas pessoas. Através de Noé eu vou anunciar o que vai acontecer. E Deus então guiou Noé para que ele construísse a arca, a barca, a qual quem lá dentro estivesse seria salvo. E a construção desta barca durou aproximadamente 100 anos. 100 anos daquela humanidade corrompida, daquela humanidade que estava fazendo mal, sendo alertada pelo amor de Deus. Como o amor de Deus é maravilhoso. Como o amor de Deus é grandioso. Ele quer nos buscar. Ele quer estar ao nosso lado. Por isso Deus diariamente vem a nós através da sua palavra. Por isso que Deus diariamente vem a nós através de pessoas que querem falar conosco sobre o amor de Deus. Por isso que podemos até dizer que Deus diariamente vem a nós nas mensagens religiosas, bíblicas, programa de rádio e tantas outras que chegam ao nosso coração,
para que nós tenhamos fé no Salvador Jesus, para que a nossa fé seja fortalecida. Nós não sabemos o dia nem a hora em que Cristo irá voltar para o dia do juízo final, assim como aquelas pessoas no tempo de Noé não sabiam o dia nem a hora de que iria cair o dilúvio. E não acreditaram que isso iria acontecer. Assim como muitas pessoas não acreditam que Cristo irá voltar. Não confiam na sua palavra, não confiam no seu amor. Até celebram a primeira vinda de Jesus no Natal, mas é uma data frívola para eles. É uma data que muitas vezes é apenas mais um momento para trocar presentes, para se iluminar a casa, para fazer um jantar. Não uma data para se refletir sobre o que significou aquela vinda. Jesus vindo a este mundo, descendo da sua majestade divina para carregar os nossos pecados, para sofrer o que nós deveríamos sofrer, porque Ele nos ama. Entrarmos no período de advento é continuarmos vigilantes, é continuarmos esperando a vinda de Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora, Ele pode vir hoje, amanhã, daqui 50, 100, 200 anos, não sabemos, mas nós devemos estar preparados. Bíblia de Estudo da Reforma fala sobre este texto da seguinte maneira: a natureza súbita da segunda vinda de Cristo, juntamente com a promessa de que a fidelidade será ricamente recompensada, nos move a vigiar, esperando ansiosamente por Jesus. Infelizmente, muitos cristãos de hoje parecem ter perdido sua expectativa do retorno iminente de Cristo. Inúmeros pecados e vícios resultam disso. Os cristãos que são encontrados fiéis, quando chamados para casa, serão incrivelmente privilegiados. Eles tomarão parte do reino eterno de Cristo. Duas coisas importantes que esse texto nos traz, explicando esse texto do Evangelho que nós ouvimos. Primeiro é a motivação que o cristão tem de estar vigilante, esperando ansiosamente por Jesus. E esta expressão, ela é muito importante para entendermos como nós devemos viver aqui neste mundo. Nós devemos viver ansiando por Jesus. Nós devemos esperar a sua volta com ansiedade, mas não é com nervosismo. Esta ansiedade diz que eu quero estar o mais próximo possível deste Salvador. Porque somente se eu estiver fiel a Ele, eu irei para o paraíso celeste. E Deus se faz encontrar através da sua palavra. Deus está presente quando nós lemos a sua palavra, participamos da Santa Ceia, quando nós vivenciamos o amor de Deus. Por isso nós devemos fugir da impureza. Por isso nós devemos querer estar longe das coisas que nos afastam do nosso Salvador, mesmo que sejam coisas que humanamente pareçam agradáveis, importantes e boas para nós. Muitas pessoas olhavam para Noé e falavam: eu não vou perder tempo construindo este barco, ou um barco para mim me proteger. Nunca choveu, não vai cair essa chuva aí que você está falando que vai cair. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Tenho o meu trabalho, tenho isto, tenho aquilo. E também viviam na maldade. Infelizmente, como o texto diz,
muitos cristãos parecem ter perdido a sua expectativa do retorno iminente de Jesus. Pode ser a qualquer momento e a qualquer hora. No Evangelho até diz: lembrem disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Quando nós olhamos notícias de situações violentas que aconteceram, que poderiam ter sido evitadas se alguém estivesse de olho, nós ficamos cada vez mais agonizados. Nesta semana aconteceu um atentado em 2 escolas no Espírito Santo. Creio que muitos já até ouviram, leram sobre isso. Hoje eu vi que a 4ª pessoa faleceu deste atentado a 2 escolas. As primeiras 3 pessoas que haviam falecido eram 2 professoras e uma aluna de 12 anos. Um jovem de 16 anos chegou nestas escolas atirando e matou estas pessoas. Mas ai se tivesse alguém vigiando, isso não teria acontecido. Assim como se o dono da casa soubesse quando o ladrão iria chegar, estaria vigiando e a casa não seria arrombada. Deus nos alerta para nós estarmos vigilantes quanto à volta de Jesus. E vigilantes quer dizer firmados na sua palavra, apegados a esta mensagem maravilhosa. No texto da epístola nós ouvimos: vocês precisam fazer todas estas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A cada dia nós estamos mais próximos do dia do fim do mundo. A cada dia estamos mais próximos de chegar ao paraíso celeste. E o termo que aparece aqui é: chegou a hora de vocês acordarem, despertarem, anunciarem a mensagem do Salvador, estarem firmados em Jesus. E hoje nós iniciamos o novo lema da igreja. Lema: vivendo em Cristo, enraizados e edificados em Cristo. E nós devemos lembrar isto também para os nossos irmãos na fé, que eles também estão enraizados e edificados em Jesus, pois somente assim nós vamos ir para o paraíso celeste. De nada adianta enfeitarmos a nossa casa com luzes, com enfeites natalinos, celebrarmos até o Natal, mas Jesus não estar firmado em nossa vida, nós não estarmos vivendo em Cristo, nós não estarmos enraizados e edificados no Salvador. Por isso a nossa vigilância. Por isso nós devemos olhar tudo o que nos cerca e saber dizer não para as coisas que querem nos afastar do Salvador. Não apenas de momentos de culto, estudo bíblico, devoções, mas momentos realmente em que o pecado quer se fazer presente na nossa vida e até pensarmos que não precisamos de um Salvador, que com nossos bens e nossas obras podemos comprar um pedacinho do céu. Realmente nós devemos lembrar que a palavra do Senhor nos leva a estarmos vigilantes, apegados, confiantes no seu amor, no sangue derramado de Cristo na cruz, que com este sangue perdoou todos os nossos pecados. E como nós até refletimos na última quinta-feira em nosso culto do Dia Nacional de Ação de Graças, o nosso maior motivo para agradecer a Jesus é porque Ele é o nosso Salvador.
Muitas vezes nós nos perdemos em nossos bens e pensamos, eu tenho que agradecer a Deus por tudo que eu conquistei, pela minha família, pela minha saúde, e me esqueço do mais importante, de agradecer pelo Salvador, de agradecer pelo perdão que Ele conquistou na cruz, e ainda me dá a sua palavra, para que eu esteja firmado nele, para que eu fique vigilante, para que eu fique atento, observe os sinais ao meu redor, de um mundo que está sim chegando ao fim, mas que a cada dia que Deus permite que nós vivamos, é um dia a mais para nós proclamarmos o amor de Deus. Não é um dia a mais para nós conquistarmos a nossa salvação, muito pelo contrário, nós já fomos conquistados por Cristo. Devemos estar atentos para não perder isto. Mas é um dia a mais para eu falar de Jesus. É um dia a mais para eu lembrar muitos cristãos que parecem ter perdido esta expectativa da volta de Cristo e dizem, mas Cristo está demorando. Veja quanta violência, quanta coisa ruim. Deus acha que se esqueceu do mundo. A cada dia que o Senhor nos dá, é uma oportunidade para nós falarmos aos outros do que Cristo fez. É mais um dia de oportunidade para aqueles que não confiam em Jesus serem salvos. E Deus quer nos utilizar para isso. Podemos fazer isto falando, ou podemos fazer isto também vivendo, ou seja, fugindo de coisas ruins, como nós até cantamos. Foge da impureza, busca o reino de Deus. Esta tem que ser a nossa vida nestes dias que antecedem o fim do mundo. Devemos fugir da impureza e buscar o reino de Deus. Devemos estar apegados à sua palavra. Devemos estar vigilantes, pois não sabemos o dia nem a hora, mas vigilantes nós estaremos enraizados, edificados em Jesus, e assim estaremos firmes, salvos. Estaremos adentrando como Noé adentrou a arca, e após Noé, a sua família, os animais entrarem na arca, Deus fechou a arca. Não foi Noé que fechou, não foi os animais que ajudaram ele, Deus selou a arca. Deus o salvou naquele momento, assim como Ele nos salva através da palavra e do batismo. E então devemos estar sempre vigilantes e apegados a este Salvador. Como é maravilhoso adentrarmos num novo período de advento. Como é bom podermos preparar as decorações natalinas, mas nós devemos tomar muito cuidado, para que no nosso Natal o verdadeiro significado não fique escondido atrás das luzes, dos enfeites, das comemorações. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus vindo ao mundo para carregar os nossos pecados e morrer na cruz do Calvário. Natal é época de lembrarmos também a morte de Jesus. Natal é época de lembrarmos o porquê aquela humilde criança, aquele humilde bebê, foi colocado na manjedoura, no coxo, pois não havia outro lugar para ele. Porque ele precisava vir e carregar a nossa imundície, os nossos pecados, para nos dar salvação. Por isso, devemos estar vigilantes. Por isso, devemos estar atentos. Por isso, devemos buscar sempre, cada vez mais, o contato com a palavra perdoadora do nosso Salvador. Pois Ele nos orienta a isso. Ele nos encaminha a isso e Ele fica feliz quando os seus filhos
se reúnem para louvar o seu nome, para agradecer a salvação conquistada. Queridos de Cristo Jesus, Advento também é tempo de vigilância. Vamos estar vigilantes, vamos estar atentos para anunciar a palavra do Senhor e não apenas nos preocupar com as coisas materiais que querem nos afastar cada vez mais do nosso Salvador. Que Deus esteja a nos abençoar e nos orientar para estarmos sempre firmados, edificados e enraizados em Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.